Xandão agora vai ter o seu papel invertido. Ao invés de juiz, ele vai sentar no banco dos réus. O Rumble e o Trump Social vai entrar com um processo contra Alexandre de Moraes por estar infringindo leis dos Estados Unidos. Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Vamos direto aqui. Moraes na mira. Entenda o processo contra o ministro. Magistrado é alvo de ação movida por empresa do Trump e plataforma de vídeos Rumble. A rede social foi citada em decisões do STF que determinaram a remoção de perfis por disseminação de desinformação, mas não cumpriu as ordens por não ter representação no Brasil. A empresa argumenta que Moraes violou leis americanas ao ordenar suspensão da conta do blogueiro Alan dos Santos. Esse pessoal dessa pseudo-mídia gosta de considerar qualquer um que seja jornalista ou não como blogueiro, né? Investigado no Brasil por propagar fake news e atacar ministros do STF. Ainda não passaram nenhuma lei no Código Penal colocando como fake news um crime, mas vida que segue. Chris Pavlovski, CEO do Rumble, acusou Moraes de agir ilegalmente. Moraes está tentando contornar completamente o sistema legal americano, utilizando ordens sigilosas de censura para pressionar redes sociais americanas a banirem um dissidente político em nível global. Agora que eles estão começando a perceber isso, mas ele já tá violando as leis aqui do Brasil mesmo, então qual que é a diferença? A Trump Media, responsável pela rede social Truth Social de Donald Trump, se aliou a Rumble no processo, alegando que as restrições impostas à plataforma no Brasil também afetam os seus negócios. Suckney define como menor do que zero as chances de uma condenação americana vir a ser cumprida no território brasileiro. Tem uma série de requisitos para uma decisão judicial estrangeira valer no Brasil. Nesse caso, a chance de a justiça brasileira vir a determinar a execução de decisão dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes é menor que zero. Eu não teria tanta certeza. Eu acredito, inclusive, que é mais provável que os próprios comparsas ali do STF entreguem a cabeça do Xandão de bandeja. Embora improvável caso o processo avance, as penalidades contra Moraes poderiam incluir restrições de entrada nos Estados Unidos ou impedimento da compra de bens no país. Sanções semelhantes foram aplicadas por Trump contra membros do Tribunal Penal Internacional em 2020. E é claro, não apenas contra os indivíduos que cometem esses crimes, mas também toda a cadeia de comando, todo mundo abaixo deles acaba sendo penalizado também. Que muitas vezes o Xandão até já tá tirando os bens dele dos Estados Unidos, porque ele tá partindo pro tudo ou nada, então ele tá tentando minimizar suas perdas, mas tem muita gente abaixo dele que também vai ser penalizado, vai perder visto, pode ser ter os seus bens bloqueados, porque muitos desses personagens, desses funcionários de alto escalão, esse pessoal não deixa dinheiro aqui no Brasil, eles não são idiotas. Deixar aqui a moeda desvalorizando, corroendo o poder de compra, eles investem lá fora, por isso que eles estão preocupados com isso. E vamos dar uma olhadinha aqui sobre o que o advogado do Trump fala a respeito desses assuntos. Uma entrevista aqui que foi transmitida pela CNN. Doutor, de que forma Alexandre de Moraes teria violado as leis norte-americanas? É muito simples e claro. O ministro do Supremo tem 3 caminhos para assistência judicial nos Estados Unidos e para fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Tem um tratado de assistência legal mútua entre o Brasil e os Estados Unidos, feito desde o ano 2001, se não me engano, no qual a Autoridade Central Brasileira, o Ministério da Justiça, o STF encaminha mandado para o Ministério da Justiça em Brasília, o Ministério da Justiça encaminha mandado para o Departamento de Justiça em Washington, é recebido por uma unidade especializada que recebe MLATs, pedidos de assistência do mundo inteiro, encaminha, se cumpre com as leis dos Estados Unidos o pedido, é só encaminhado para o distrito correspondente, nesse caso Tampa, e aí pode ser servida e feita cumprir a ordem judicial. Esse é o principal caminho e o mais comum que é utilizado em todas as investigações criminais. Também tem a Convenção da Haia e também tem um sistema que é utilizado menos em investigações criminais, que é cartas rogatórias. Então você tem 3 caminhos juridicamente válidos, com consentimento do governo dos Estados Unidos para fazer isso. O que acabou acontecendo aqui foi que o gabinete do ministro, primeiro, se aproximou aos ex-advogados brasileiros da Rumble no Brasil, e pelo que foi informado a nós, demandou que esses advogados sejam recontratados pela Rumble para o propósito de receber o mandado sigiloso. Eu não vejo isso como algo válido. A Rumble não tem presença nenhuma no Brasil. Não tem funcionários, não tem operações, não tem negócios, não tem contas bancárias, não tem... Esse daqui é um dos pontos importantes, porque a gente tem que lembrar. Mas tem que ter um representante aqui no Brasil, uma empresa não pode atuar no Brasil. Lembrando que apenas se houver negócio, se tiver realmente uma atuação contratando gente, aí sim precisa ter os representantes
nomeados no Brasil. Agora, se não recebe nenhuma monetização, não paga ninguém aqui no Brasil, não recebe dinheiro do Brasil, não veicula propagandas aqui, então é só um site que está no mundo todo, não há a necessidade de ter representantes aqui. Agora, o Alexandre de Moraes precisava de alguém, pelo menos uma âncora aqui no Brasil, para poder ameaçar esse pessoal caso ele quisesse colocar prazos de 2 horas para o pessoal cumprir ali a censura que ele estava querendo. Nenhum papel no Brasil. E após essa jogada não ter sido exitosa, o gabinete do ministro simplesmente encaminhou um e-mail ao endereço de e-mail legal@rumble.com, que se encontra na Flórida. Infelizmente, isso não é uma forma válida de fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Isso que dispara os assuntos de soberania digital que estamos falando. Por quê? Porque a ordem, como foi descrita no complaint, né, na denúncia no Foro Federal em Tampa, demanda que a Rumble aplique medidas de censura sobre uma pessoa que não tem sido identificada, mas que é residente dos Estados Unidos. Então, você está demandando que uma empresa americana, sem operações e contatos com o Brasil, censure as contas de um residente dos Estados Unidos. É importante a gente levantar esses aspectos porque ele deixa bem claro, a empresa estaria cometendo censura. O pessoal aqui dessa direita limpinha, né, ou como a gente enxerga o centro-esquerda, que eles se dizem ainda direita, o pessoal da isentosfera, o pessoal assim, os juristas vendidos que falam que não é censura, é uma imposição importante e tudo. Lá, nos Estados Unidos, pelo menos, eles têm essa questão de liberdade de expressão muito claro. Aqui eles relativizam ainda essa situação, mas lá está muito claro, eles estariam aplicando censura para que não haja dúvidas. Então, um juizinho aqui do Brasil mandou um e-mail para uma empresa sediada nos Estados Unidos para cometer censura contra uma pessoa residente dos Estados Unidos. Então, é esse o patamar que a gente está colocando. Eu já vi jurista falando que não, erradas ou certas, as decisões do Moraes aqui no Brasil têm que valer e é soberana e tudo. Essas foram as palavras. Erradas ou certas as decisões. Então esse pessoal já não tá nem indo pelo mérito se tá certo ou se tá errado. Não, se ele mandou, tem que ser cumprido, né? Às vezes eu não concordo, às vezes tá errado, mas deve ser cumprido. E não, ordem errada não se executa. Não se executa ordem ilegal. Por razões que não foram explicadas, mas você pode chegar às suas próprias conclusões. E também foi solicitado que a Rumble bloqueie o fluxo de fundos desde a Rumble e desde todos os contribuidores que faz propaganda, etc., com essas contas, para o usuário. Ou seja, cortar o fluxo de fundos de uma empresa americana a um usuário residente nos Estados Unidos. Então, para a proposta da lei, um usuário americano, qualquer pessoa que se encontra fisicamente dentro do território nacional dos Estados Unidos, está protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Porém, aplica a primeira emenda. O mais preocupante disso é que essa pessoa já teve um pedido de extradição pelo ministro e foi recusado pelo governo dos Estados Unidos. E após isso, fazer de um processo ilegal, de uma investigação que não havia crime a ser imputado, ele simplesmente estava querendo uma prisão preventiva, não havia nem tramitado em julgado, que normalmente, quando pede extradição, são em crimes já julgados, tramitados em julgado, e os crimes têm que, tanto, vamos supor, se fosse o caso, teria que ser um crime aqui no Brasil, e a prática também deveria ser crime no outro país. No caso, nos Estados Unidos também deveria ser um crime. Então, no caso, fake news não é crime nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Para ver o tamanho do absurdo. Ele simplesmente pegou, incluiu o processo lá e queria essa extradição por uma medida, por uma prisão preventiva. Então, olha o absurdo. Um e-mail, mandando um mandado por e-mail, com certas ameaças que vocês podem se imaginar, estão descritas na denúncia, mas se não é cumprido em 2 horas, você pagará uma multa de X, se você será, vamos apagar o serviço no Brasil de formas não especificadas. Então, uma série de ameaças. Se esses mandados tivessem sido feitos pelo Emelati, também é extremamente provável, quase certeza absoluta, que teriam sido recusados pelo governo dos Estados Unidos. Então, essa é a grande questão. E isso foi o que disparou a Trump Media e a Rumble acionar o processo para falar a censura para aqui, a censura para a nossa fronteira. É até bem curioso, né? A censura de vocês para na nossa fronteira. Se limita até aqui. Não, essa censura não vai alcançar até aqui. Chega. Então a gente vê o que é uma justiça de forma séria, né? Que aqui no Brasil a gente não pode nem considerar isso como justiça. O apelido desse sistema é jurídico, né? A gente conhece como justiça, só não existe nada de justo, né? Não existe a justiça de fato, é só apelido aqui. Ok. A Edilene Lopes também participa da nossa entrevista. Vou começar com a Jussara agora. Jussara? Doutor, obrigada aqui pela presença, pela entrevista. Chama muita atenção é que essa ação ela foi apresentada logo depois que a Procuradoria-Geral da República apresentou a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas aqui no Brasil. Há uma relação entre esses dois fatos? Zora, sabe o que chama mais atenção para mim? Que os rumores sobre a denúncia do ex-presidente Bolsonaro era que ia ser apresentada na sexta-feira dessa semana. Então, eu te faço uma pergunta. Por que foi adiantada?
Não, eu quero saber, perguntei ao senhor se há uma relação entre esses fatos. Eu estou fazendo a pergunta ao De nossa senhor sobre perspectiva, não. Não há porque preparar uma denúncia como a que a gente preparou para entrar em Tampa demora dias. E como vocês devem saber de outros casos, os prazos que impor as ordens do ministro são extremamente apertados. Então a gente teria que e teve que começar a planejar para entrar com essa ação muitos dias antes. Então, fechar com essa invertida que essa blogueira da CNN levou aqui. Ao tentar colocar como se foi feito esse tipo de processo lá nos Estados Unidos, em resposta à denúncia que foi feita aqui no Brasil contra o Bolsonaro. E a gente vê que foi o contrário, né? Então eles perceberam, houve rumores que eles entrariam lá com o processo, e aí adiantaram a denúncia contra o Bolsonaro aqui no Brasil. Uma forma de barganhar ali, de tentar colocar a corda no pescoço do Bolsonaro, já que vocês estão tentando fazer alguma coisa aí, então vamos dar a nossa resposta desse lado daqui com um dos seus aliados. Então a gente já começa a entender como que é feito. Isso aqui já tá dando uma repercussão muito grande, inclusive várias mídias esquerdistas até lá de fora já estão noticiando sobre a censura que acontece aqui no Brasil. Então, parabéns, Alexandre de Moraes. Você está conseguindo inovar, você está conseguindo levar até o exterior, você está conseguindo mostrar para o mundo a censura que acontece aqui, os absurdos que acontecem aqui, os arrombos que você está fazendo aqui. Meus parabéns. Não existe nenhum precedente de um juizinho de país de terceiro mundo tentar obrigar e forçar empresas nos Estados Unidos a cumprirem ordens não judiciais. Isso que é o absurdo. Então tem as vias judiciais, mas sabendo que é um monte de balela, um monte de asneira que ele tinha colocado, censuras, ordens ilegais, e não seria acatado se fosse feito da maneira correta, então eles não vão mandar um e-mail ameaçando o Rumble, ameaçando essas empresas. Eu quero que censure, esteja censurado. Olha só, gente, o complexo de Deus que esse pessoal tem. Eles acham que eles estão acima, assim, de tudo. É impressionante. Bom, por esse vídeo é isso. Eu acredito que ainda vai ter muita coisa, ainda vai ter muita água pra correr embaixo dessa ponte aí, então vamos aguardar as próximas notícias. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Se quiser comentar e trazer notícias também pra gente poder trazer aqui no canal, pode deixar nos comentários também, certinho? Forte abraço e até a próxima.